Olá, muito boa noite para você. A proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor dos vírus da dengue, zika e chikungunya, fez voltar no país a discussão sobre o aborto. O ministro da Saúde já disse várias vezes que, para os técnicos do ministério, não há nenhuma dúvida que o surto de microcefalia que toma conta de várias regiões do país se deve ao Zika vírus. E é exatamente aí que cresce a polêmica. O Instituto Datafolha publicou nesta semana o resultado de uma pesquisa feita com quase 3.000 pessoas em 171 municípios do país. O Datafolha indica que pouco mais da metade dos brasileiros não apoia o aborto quando as grávidas constatam que estão infectadas pelo Zika vírus, nem quando se comprova que o bebê tem microcefalia. Quando não se sabe da má formação, a rejeição é maior. 58% dos entrevistados não aceitam o aborto, o que dá cerca de 6 em cada 10 pessoas. Já quando a microcefalia do bebê é confirmada, a rejeição ao aborto cai para metade da população, 51%. Como o assunto é polêmico e divide opiniões, nós vamos aqui no Band Entrevista ouvir as argumentações dos dois lados. Vamos ouvir a socióloga e representante do Cefêmea, Centro Feminista de Estudos e Assessoria, Jolúzia Batista, e a doutora em microbiologia e presidente do Movimento Brasil Sem Aborto, Lenise Garcia, com quem a gente começa o programa de hoje. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, viu, doutora? Obrigada, eu que agradeço. Queria primeiro perguntar o seguinte, se a senhora concorda com essa conclusão aí de técnicos do Ministério de que a Zika, de fato, pode causar a microcefalia? Nós não temos ainda, assim, completamente confirmado do ponto de vista científico, mas há muitos indícios e eu penso que a tendência é que se confirme essa causa, talvez junto com alguma outra coisa. Precisa verificar também isso, se uma questão de desnutrição, ou se há outros fatores que favorecem, aqui no caso da Zika, a criança venha a ter microcefalia. Porque a gente percebe que em algumas regiões, por exemplo em Pernambuco, né, há um número bem maior. Então a senhora acredita que pode ter algum outro fator associado à doença? Exatamente, isso ainda precisa ser estudado. Em Brasília, por exemplo, quase não tem, né? Quase não tem, mas a Zika também aqui, por enquanto, ainda não temos. Então, está coincidindo bastante. Entendi. Esse é um fator epidemiológico que fez justamente com que se pensasse na relação entre uma e outra. A gente percebe aí, né, que principalmente na internet você tem vários argumentos, né, várias teses defendidas. Sim. Eu penso que todas as teses merecem estudo, até porque já havia microcefalia antes da Zika. Sim. Então, que há outros fatores causando também, né? E o fator hereditário também? Saber, pode ser genético. E já são conhecidos outros micro-organismos que também podem provocar. Entendi. Né? Então... E é possível concluir também que toda grávida que contraia o Zika, necessariamente o bebê vai ter a microcefalia? Não, de modo algum. Inclusive em outros países, por exemplo, a Colômbia, né, nós temos 3.000 grávidas com Zika e apareceu recentemente o primeiro caso de microcefalia por lá. Né? Então, provavelmente a incidência é pequena, né? Ou seja, das grávidas com Zika, uma pequena proporção vai ter o filho com microcefalia, mas isso também ainda não temos estudos. Então, a gente vive aí um clima praticamente de pânico, né? Com a descoberta aí de que o mosquito causa essas 3 doenças. Existem estudos que pode causar até mais doenças, mas especificamente nesse momento específico, a gente vive aí as gestantes, né? Com pânico, com muito medo. A senhora acha que realmente há motivo, há razões para esse pânico todo? Não, eu penso que não, que o pânico não se justifica. Não se justifica a ideia de não tenha filho, né, agora, mesmo porque a gente não sabe quando esse problema vai ser resolvido. Né? A gente convive com a dengue aí há 30 anos. Ninguém nos diz que a gente não vai conviver com a Zika há 30 anos. As mulheres vão deixar de ter filho há 30 anos? Pois é. Né? Não há como. Né? É verdade. Então, e depois a gravidez sempre foi um ato de risco. Essa que é a realidade. Né? É preciso assumir isso. Como eu falei, a microcefalia ela não existe só por causa da Zika. Né? Você tem várias outras doenças. Você tem síndrome de Down, você tem paralisia cerebral. Quer dizer, há várias doenças que podem afetar a criança e sempre uma pequena proporção vai ter, né, algum tipo de deficiência, né? Então, tanto a criança com deficiência tem que ser bem acolhida, né, como também a possibilidade da deficiência, eu acho que não deve levar as mulheres a se negarem à maternidade, né? Então, é muito pânico. É claro que é preciso prudência, é preciso cuidado
até para alertar a população com relação ao mosquito, porque combater o mosquito depende de todos nós. É verdade. Então, eu penso que a oportunidade é muito boa nesse sentido, né, de termos consciência de que há doenças graves, a própria dengue também pode levar as pessoas à morte, né? A gente não pode abrir mão de todos os cuidados para com o mosquito e particularmente as grávidas. Agora, daí a um pânico, né, eu penso que não se justifica. Entendi. Vamos entrar um pouco pela polêmica mesmo, Sim. né? Entrar um pouco nesse tema. Então, assim, é um debate muito grande, como a gente falou, especificamente, voltou à tona essa questão da possibilidade do aborto, porque o argumento de algumas pessoas é o seguinte: se a mãe sabe, né, que o bebê vai ter microcefalia e ela não teria a possibilidade de evitar um sofrimento interrompendo aquela gestação, pergunto para a senhora, a mãe não teria esse direito de tentar evitar um sofrimento futuro? Eu penso que aí há dois lados a serem olhados, o da criança e o da própria mãe, né? Pelo lado da criança, quer dizer, você não evita sofrimento matando, né? Quer dizer, essa criança, ela tem direito à vida e eu acho até que, em se tratando de uma criança deficiente, né, é particularmente perverso, digamos assim, né? Porque, na verdade, nós estaríamos sendo extremamente preconceituosos, né, e discriminatórios para com as pessoas deficientes, dizendo, olha, se é deficiente, então essa vida não vale a pena. E não é verdade, né? A gente tem tanto retorno de tantas pessoas maravilhosas que têm deficiência. Nós vamos ter esse ano no Brasil as Paralimpíadas, né? Boa parte dos atletas que vão competir ali, que vão ganhar medalhas, eles nasceram com a sua deficiência. Né? Deveriam eles ter sido abortados? Né? Quer dizer, então, eu tenho que reconhecer a dignidade de toda pessoa, né? Independente dela ter uma deficiência ou não. E depois, com relação à mãe, você pensa, não, vai resolver, né, esse sofrimento da mãe. Primeiro que o sofrimento de imediato, é claro que sempre é uma notícia chocante, mas, de novo, quantas vezes essas crianças trazem um retorno maravilhoso para as suas famílias, né? E o aborto, esse sim, vai marcar essa mãe para sempre, né? Eu costumo dizer, a mãe pode tirar o filho do útero, ela não tira nem da cabeça nem do coração. Tá certo, a gente faz um breve intervalo, você não saia daí, daqui a pouco eu volto com a doutora em microbiologia e presidente do Movimento Brasil Sem Aborto, Lenise Garcia. Não saia daí. Estamos de volta e continuamos nossa entrevista de hoje com a doutora em microbiologia e presidente do Movimento Brasil Sem Aborto, Lenise Garcia. Doutora Lenise, recentemente o Supremo Tribunal Federal autorizou a interrupção da gestação, ou seja, o aborto, né, em casos de bebê com anencefalia. A microcefalia, ela entraria nessa mesma lógica, no mesmo entendimento do Supremo Tribunal Federal? Não, a lógica é totalmente distinta, né? Porque no caso da anencefalia, a gente tem uma expectativa de vida que é muito pequena e foi nisso que eles se basearam para aprovar, né? O caso da microcefalia, ela é muito mais similar a uma síndrome de Down ou a uma paralisia cerebral, né? Muitas vezes até a pessoa vai ter pouca sequela. A gente ainda não sabe, nesse caso da Zika, como vai ser, né? Como vai ser o desenvolvimento dessas crianças, mas sem dúvida alguma elas podem ser estimuladas. A gente tem casos, né? Veio até à tona de uma pessoa formada em jornalismo que tem microcefalia, né? Nós temos crianças que se desenvolvem bastante bem, né? Então, não há justificativa, eu acho que não há justificativa, inclusive para se levar ao Supremo Tribunal Federal. Eu penso que esse é um assunto a ser debatido no Parlamento, como, aliás, o Parlamento vem debatendo, né, tanto na Câmara como no Senado, vários projetos de lei que dizem respeito ao aborto, tanto para diminuir a penalidade, como para penalizar mais, ou seja... É sempre frequente, é, né? um assunto frequente no Congresso. Então, não há justificativa para que ele seja debatido em outro poder, né? E para um tribunal que ali não está representada a população, a nossa população. Nós estamos representados no Congresso Nacional. A senhora falou aí sobre essa questão da microcefalia. É possível reverter essa microcefalia ou é possível, por exemplo, muitas vezes o médico falar da possibilidade de o bebê não nascer com microcefalia ou não ter sequelas? Bem, são necessários muitos estudos ainda, mas uma vez a criança tendo microcefalia, é possível tratar, é possível estimular, quer dizer, é possível fazer com que ela se desenvolva
melhor, né, do que simplesmente se não tiver um tratamento adequado. Quando ainda está no útero, né, então quando você tem, por exemplo, a mulher com Zika e a suspeita de que a criança possa vir a ter microcefalia, estão sendo estudados também medicamentos que podem ser aplicados, né, e que vão interromper o desenvolvimento intraútero da microcefalia, você combatendo o vírus. É um caso parecido ao que se faz com a AIDS, por exemplo, né? Então, nós temos a AIDS congênita, né? Mas hoje em dia a gente já não tem o mesmo problema nas crianças que a gente tinha tempos atrás. Por quê? Porque você trata o vírus, né? Então, se pode tratar também o vírus da Zika, diminuindo o efeito que esse vírus pode vir a ter sobre a criança ou até fazendo com que não tenha efeito nenhum. Agora, a microcefalia, né, bebês que nascem com microcefalia, sempre existiu no Brasil. Por que a senhora acredita que esse debate veio à tona agora, esse debate do aborto, da interrupção da gestação? Sim. Ao meu ver, não se justifica esse debate falando do caso específico da microcefalia e ligado à Zika, exatamente porque nós temos muitos outros casos de crianças com deficiência, né, e aquilo que fosse definido para a microcefalia teria que ser definido para todas elas, né? Como eu disse, eu acho particularmente perverso, né? Você fazer o aborto porque uma criança tem deficiência ou porque pode vir a ter a deficiência, né? E um outro agravante aí é que o diagnóstico da microcefalia é muito tardio, né? Então, para ter certeza de que tem microcefalia, eu estou falando de uma criança com 7 meses, 8 meses. Ela já pode nascer, né? Vai ter que fazer um aborto que ela seja morta dentro do útero, porque senão é infanticídio, né? E eu tenho certeza, inclusive, que essas pessoas, você falou da enquete, né, que foi 51% contra, mas houve uma proporção razoável de pessoas a favor do aborto em caso de microcefalia. Eu tenho certeza que não contaram essas pessoas que estão falando de um aborto de terceiro trimestre, né, de um aborto de um bebê com 7 ou 8 meses, porque eu tenho certeza que, nesse caso, a posição da população seria ainda mais contra o aborto dessa criança. Um outro argumento defendido por quem apoia o aborto nesses casos, né, é que caberia à mãe, já que é a mãe que vai ter que cuidar se aquela criança tiver sequelas, a mãe e o pai, que caberia a ela, portanto, essa opção, caberia a ela decidir se ela quer ou não ter o bebê, já que, teoricamente, seria ela, né, que arcaria com esse peso, digamos assim. Eu penso que nós temos que olhar isso por dois ângulos. Primeiro, temos que olhar o direito também da criança, porque o direito à vida é o primeiro de todos os direitos, sem esse não tem outro, né? Então, quem tem que resguardar o direito dessa criança é a sociedade, né? E depois, mesmo para a mãe, é uma falsa ideia de que ela vai fazer um ato plenamente livre, né? Fala-se muito da escolha, mas a mulher que acabou de receber a notícia, né, de que o seu filho tem uma deficiência, ela está abalada, ela está aflita, ela está desesperada muitas vezes. E muitas mães fazem esse relato, de que quando receberam a notícia, a sua ideia foi uma. E depois essa ideia foi mudando, né? E depois elas acolheram esse filho, e depois elas são felizes com esse filho, né? Então, do mesmo modo, uma escolha num momento de tanta tensão, né? A escolha pelo aborto não é uma escolha clara, definitiva, realmente livre, né? Muitas vezes essa mulher depois vai se arrepender desse aborto, né? E mais ainda se ela fizer um aborto pela possibilidade de que a criança tenha uma deficiência, e depois ela vem a saber que em pouquíssimos casos isso acontece, é menos de 1% dos casos, vamos dizer que a gente chega a esse dado. E essa mãe fala, meu Deus, eu abortei meu filho, ele tinha 99% de chance de não ter nada. A culpa, né? né? Então, é muito complicado. Ou mesmo que a criança tenha, eu volto a dizer, são as mais debilitadas, são as que mais merecem ser acolhidas pela sociedade. E nesse momento de aflição que a gente falou, né, de muito medo, a senhora acredita que o governo está dando suporte, está dando as explicações necessárias para a população de uma forma geral? Bem, eu penso que isso aqui deveria ser feito, né? Realmente acolher essa mulher. Eu penso que em vários lugares isso tem sido feito, mas acho difícil a gente ter uma ideia de se em todos os hospitais, como que isso de uma forma geral, né, vem sendo feito. Mas eu penso que é esse o caminho, né? O caminho de acolher essa família, a mãe, a criança, todos os outros familiares, para que possam realmente ter, né, um tratamento mais digno possível. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Viu? Nada, eu que agradeço. E nós voltamos daqui a pouco. No último bloco, vamos conversar com a socióloga e representante do Cefêmea, Centro Feminista de Estudos e Assessoria, Jolúzia Batista. O intervalo é bem rapidinho, não saia daí.
Voltamos para o último bloco do Band Entrevista de hoje, agora com a socióloga e representante do Cefêmea, Jolúzia Batista. Jolúzia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Queria que você começasse um pouco explicando para as pessoas que estão em casa nos assistindo o que é o Cefêmea. O Cefêmea é o Centro Feminista de Estudos e Assessoria, que tem 25 anos já de atuação e tem um trabalho voltado para o acompanhamento do processo legislativo no Congresso Nacional e também para as políticas públicas, né? É uma organização que faz esse monitoramento focado em cima dos direitos das mulheres. Com relação a esse caso específico, né, que a gente está debatendo aqui, a questão do aborto e da microcefalia, que a gente sabe que é um debate que veio à tona muito por conta de todo esse problema que a gente está vivenciando hoje. Qual o posicionamento do Cefêmea com relação a esse caso em especial? Em relação à terminologia correta que a gente tem debatido com alguns especialistas, é a síndrome congênita do Zika vírus, porque, na verdade, a microcefalia é um dos desdobramentos, né? É uma das consequências dessa síndrome. E a gente defende que as mulheres, ao saberem que estão infectadas, elas possam fazer a interrupção se assim desejarem, né? Porque, desde que uma vez não é compulsório, né? A gente defende que as mulheres possam ter uma interrupção não criminalizada. Então, a ideia é que, constatada a infecção, elas possam proceder à interrupção. Certo. Agora, é tudo muito novo ainda, né? Tudo muito recente, enfim, estudos. O Ministério da Saúde afirma que vários casos de microcefalia têm ligação com a Zika, mas a gente sabe que em alguns outros países onde a gestante tem Zika, o bebê não nasce com microcefalia. E aí fica a pergunta, mesmo não tendo a certeza, né, que aquele bebê vai nascer com algum problema, com alguma dificuldade, já que não necessariamente a mulher que tem a Zika, o bebê vai nascer com microcefalia. Mesmo assim, o Cefêmea defende a possibilidade do aborto? Defendemos porque, na verdade, é uma situação extremamente complexa, sem informações adequadas, tudo muito no início, as pesquisas não são definitivas, há um volume muito insuficiente de informação circulando. E o que a gente defende é que a gente possa enfrentar a situação de angústia, desespero e do que a gente tem chamado de tortura psicológica das mulheres. As mulheres estão sendo submetidas a essa situação por uma questão que a gente atribui, sobretudo, de falência do Estado em enfrentar a erradicação do Aedes aegypti, né? Então, a nossa defesa é que a gente precisa cuidar da saúde mental, sobretudo das mulheres. A perspectiva de interromper quando dado o diagnóstico da infecção, para nós é a saída mais possível diante desse desespero, mas mesmo assim para as mulheres que assim decidirem. Eu volto a dizer, nós não defendemos em hipótese alguma que seja compulsório. Sim. Não é uma questão de limpeza total, como, né, como temos sido acusadas, de jeito algum. É apenas mais uma possibilidade para aquelas mulheres que assim desejarem que possam fazê-lo. Porque acho que quando começou todo esse drama, esse tema ganhou essa pauta, né, e está associado com isso por conta daquela denúncia, da informação de médicos dizendo que as mulheres já estavam fazendo interrupção ocasionadas pela notícia de uma infecção, né, do Zika. Então, as mulheres, elas tomam essas decisões na vida, assim. O SUS tem, por exemplo, anualmente cerca de 200 mil ocorrências de atendimentos por aborto provocado. O que a gente defende é que esses atendimentos eles precisam ser atendidos sem a possibilidade da criminalização. Mas hoje isso ocorre? A mulher, ela é criminalizada? Como é que está essa questão? Totalmente, porque no Brasil nós temos 3 possibilidades de aborto legal. Que é para o caso de estupro, de risco de vida, né, de morte para as mulheres e pela questão da anencefalia. Então, e qualquer outra situação que fuja a essas 3 questões, né, esses 3 problemas, as mulheres são criminalizadas. As mulheres estão sendo presas nas unidades de saúde quando chegam lá com um aborto provocado. É mesmo? É mesmo, verdadeiro. Nós temos mulheres em São Paulo respondendo, né, já com medida penal mesmo, porque também existe uma força que a gente tem chamado da ofensiva conservadora,
que os atendimentos de saúde, elas têm sido entregues, assim, né? Os enfermeiros, os atendentes chamam a polícia. Eles mesmos fazem o registro da ocorrência. E, além de tudo, a gente também agora tem um alto grau de médicos fazendo objeção de consciência, o que é grave dentro do serviço público. O que seria essa não objeção de deveria consciência? ser. Perdão de interromper. Seria o quê? A objeção de consciência é quando, na prática, quando o profissional de saúde está submetido a algo que vá de encontro a um princípio que ele reconheça de ética ou de religiosidade. Então, eles podem recorrer a esse argumento de objeção de consciência para dizer que não vão, por exemplo, no caso do aborto, fazer a interrupção porque é contra o seu dogma, o seu credo religioso. Só que nós questionamos porque que isso não deveria acontecer no espaço da saúde pública. Entendo. Né? Isso, obviamente, em casos onde a Constituição permite o aborto, que você está se referindo, né? Exatamente. Mas como a gente sabe que existem as ocorrências que as mulheres fazem, de fato, a interrupção, né, da gravidez, baseada no seu próprio juízo de valor, na decisão que elas tomam para a sua vida, no seu projeto de vida, quando elas chegam nas unidades de saúde, elas são submetidas a toda uma sorte de violência institucional, desde correrem risco de ameaça de prisão até não serem atendidas pelos médicos. Entendo. A realidade hoje do SUS, de uma forma geral, é uma realidade bastante complicada, né? Então, volta e meia a gente faz reportagens aqui de mulheres que sequer conseguem fazer um Papa Nicolau, ou se estão com algum câncer, não conseguem ter sequer o resultado, o tratamento. Aí a grande pergunta é, se de fato o aborto fosse liberado, nós teríamos a estrutura para atender essas mulheres? E a gente coloca uma outra pergunta, não seria mais fácil, em outros casos, conscientizar a mulher a respeito do corpo dela para que ela possa evitar uma gestação, coisa que a gente vê pouco hoje, né, de uma forma geral? Exatamente, eu acho que isso é uma pergunta, uma questão bastante interessante. Se a gente pensar que o Brasil hoje vive uma ofensiva conservadora, por exemplo, quando grupos religiosos querem tirar o debate sobre a igualdade de gênero das escolas. O debate sobre a igualdade de gênero nas escolas implica também em que a gente possa dialogar e conversar sobre a questão do sexismo, a diferença entre os sexos e a relação de poder que existe entre os homens e as mulheres. A situação da educação sexual, por exemplo, que vem sendo vilipendiada, negada por esses mesmos grupos nas escolas. São todas políticas, mecanismos, formas da gente poder enfrentar esse problema, de dialogar com a juventude, de poder proceder ao planejamento. Outro princípio também que tem sido atacado pelos conservadores, eles não admitem que a gente possa planejar a gravidez, a gestação, que a gente possa ter um planejamento reprodutivo. Então, acho que Fica difícil, nós temos hoje muitas dificuldades, então, de enfrentar isso, porque poderia ser mesmo uma medida preventiva de educação. Mas nós temos hoje um grande impasse na sociedade brasileira, porque simplesmente essas forças do retrocesso estão fazendo todo um traçado político para que a gente possa ficar cerceadas naquela perspectiva mesmo como a gente chama da maternidade como um destino e não como uma escolha. Sim. Tem até algumas religiões que proíbem o uso de contraceptivos, né? E aí realmente complica, né? Mas veja, na situação do Zika, o Papa liberou o uso, né, da camisinha. Sim. Então, sim, exatamente. Então é um debate muito mais aprofundado, na verdade. Muito mais aprofundado, porque implica na saúde reprodutiva, na saúde sexual, na informação adequada, no acesso aos meios contraceptivos. E só para a gente finalizar, então, com relação a essa estrutura, porque, na verdade, o CFM, ele defende que a mulher possa optar em fazer o aborto em qualquer situação, não só no caso de microcefalia, não é isso? Exatamente. E aí essa estrutura que a gente estava conversando, do SUS, enfim, que as mulheres mal conseguem fazer um Papa Nicolau, como é que seria isso? Olha, nós tivemos aqui em Brasília, quinta e sexta-feira, uma reunião bem interessante, chamada pelas Nações Unidas. Então, estivemos com OPAS, ONU Mulheres e FUNUAP. E uma das questões é que as organizações da sociedade civil estão colocando que essas organizações possam demandar ao governo brasileiro que se coloque mais recursos para a saúde como um todo. E aí a saúde da mulher, né? Nós temos um programa de assistência integral à saúde da mulher chamado PNAISME, que está, assim, digamos, capenga. Então, nós temos um programa maior para atender a esses casos, que deveria atender esses casos, como também para as mulheres que querem
gestar, serem mães, para que possa ter um parto humanizado, adequado, porque é também um problema grave no Brasil. Essa situação que a gente viu, por exemplo, na crise da saúde do Rio de Janeiro. Bebês morrendo, as mulheres tendo, né, morte das crianças na fila de espera. É verdade. O debate é longo ainda, né? A gente precisa conversar sobre esse assunto. Muito mesmo. Joelza, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu? E o Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. A gente volta na próxima semana. E agora você fica com o Jornal da Band. Até mais.